Olá, Shalom! Eu sou a professora Teresa Akil e neste Hebraicamente eu quero conversar com você sobre a 9ª e a 10ª letra do alfabeto hebraico. Vamos começar? Muito bem, vamos então começar conhecendo a 9ª letra do alfabeto hebraico, que é o Tet, que tem um som de T. T de tatu, T de Teresa, né? Então esse é o Tet. E ele tem esta forma aqui de um cesto, né? Então, vamos avançar? O pictograma, então, do Tet, né, se parece uma cobra enrolada dentro do que eu acabei de falar para vocês, de um cesto, né? E eis aqui, então, vão dizer alguns rabinos, o paradoxo dessa letra, né? O Tet, ele é uma letra, né, que revela ao mesmo tempo o bom, o Tov, e o mal, o Ra, né? Isso é bem interessante, né? Porque na perspectiva judaica é exatamente esse paradoxo, né? O bom, o ruim, o bem, o mal, o positivo e o negativo, que dá equilíbrio ao mundo, que dá equilíbrio ao universo, que dá equilíbrio à vida, né? A vida, ela não é totalmente boa e nem é totalmente má. É exatamente quando há um equilíbrio de forças é que há a continuidade, a preservação das coisas, não é? Se você parar para pensar, quando você tem o mar tranquilo, né, você tem ele ali, sendo bênção para a terra, né, esfriando de certa forma, né, a vida na terra. Mas quando ele se revolta, você tem o quê? Você tem tsunamis que vão causar destruição. Então, perceba que na perspectiva hebraica, na perspectiva semita como um todo, é exatamente o equilíbrio do negativo e do positivo, do bem e do mal, do bom e do ruim, que vão trazer a continuidade da vida, a continuidade do cosmos, tá? Mas voltando aqui para o nosso Tet, né? Ele vai aparecer pela primeira vez em Gênesis 1:4, né? Onde Deus viu que a luz era boa e ele vai fazer o quê? Ele vai separá-la das trevas, né? Fazendo aqui uma distinção. Isto não quer dizer que as trevas são ruins. Ponto 1. Não quer dizer isso. Quer dizer apenas que as trevas já existiam antes da luz, né? Porque o texto vai dizer isso para nós. Gênesis 1, verso 2, né? Que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, então, ele pairava sobre a face das águas, e se por um acaso você ainda não assistiu o AT com AT, aonde eu comento sobre Gênesis, né, capítulo 1, do verso 1, verso 2, verso 3, clica no link e assiste, porque é imperdível. E lá eu falo um pouquinho sobre isso também. As trevas não quer dizer que elas são ruins. As trevas, elas são o oposto da luz. O Rosek, a escuridão, a ausência de luz, ela é exatamente o oposto do Or, da claridade, né? É só isso. E aqui Deus vai fazer uma distinção entre luz e a escuridão, tá? Então, o Tov aqui, né? O bom, tá? Vamos lá. Vamos avançar um pouquinho, né? A gematria e o Tet, né? Mais uma vez, se você não assistiu ainda o vídeo da gematria, corre no canal, clica, né, no link, ou então clica no link e assiste, porque gematria vai ser um assunto que nós vamos aqui sempre estar comentando no canal, tá? Então o Tet tem um valor numérico de 9, o mesmo das palavras irmão, ar, e verdade, emet, né? Ensinando que com nossos irmãos a verdade deve sempre prevalecer, deve sempre ser a palavra de ordem. E aí a gente não pode deixar de falar do Salmo 133, verso 1, aonde tem aquele famosérrimo verso: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É muito interessante como que o hebraico realmente possibilita que a gente compreenda além das letras. Isso é algo que tem me fascinado
né, no estudo do hebraico, porque realmente toda vez que eu aprofundo, toda vez que eu avanço um pouco mais no estudo do hebraico, eu vejo como que as letras, elas realmente têm mensagens a nos ensinar. Isso que eu estou passando para vocês nesse breve vídeo é só uma delas, porque existe muito mais do que isso, né? Eu inclusive já falei de um livro aqui para vocês, né? As Coincidências da Torá, que é muito interessante, né? Tá à venda nas livrarias e é realmente fantástico. Mas eu estou preparando um livrinho também com muitas pitadas interessantes sobre o alfabeto hebraico, a guematria, a cultura judaica, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a entender, a compreender essa mentalidade semita. Então, isso aqui é gematria e o tete como um 9, né? Palavra que aparece, né, o mesmo número da palavra irmão e da palavra verdade, né? E é bem interessante isso, né? Como que essa conexão, tove como bom, né? O irmão, a verdade, né? Algo que realmente conflui para uma harmonia, a harmonia que deve haver, né? Muito bem, vamos avançar agora para uma letra muito especial, a 10ª letra, o iode, alguns vão falar iude, mas enfim, eu gosto mais de iode, né? Som de Y, Y de IS, e o seu valor numérico é 10, e essa letra, como você está vendo, coloquei um pontilhado embaixo, porque ela é a única letra do alfabeto hebraico que fica suspensa. O iode, ela não é uma letra que encosta na linha, né? Ela é uma letra que fica suspensa, ela fica, né, suspensa. Vamos lá, vamos avançar. Né? Suspenso no ar, o iode é a menor das letras hebraicas, e aí vai dizer a cultura judaica que ela é o átomo das consoantes, porque ela é por onde a gente começa a escrever uma linha, uma letra, e também termina a escrever a letra. Isso é muito interessante. O iode realmente, quando você começa a desenhar uma letra, você começa a fazer um ponto em cima, e quando você termina, o pontinho está lá embaixo. Então, é bem interessante essa versatilidade, como que ele aparece, né? E aí, Likutei Mahaham vai dizer o seguinte: o primeiro ponto com o qual os escribas primeiro começam a escrever uma letra, ou o último ponto que dão a uma letra a sua forma final, é também o iode. Olha que coisa, né? Que percepção, né? E agora a percepção é de escrita mesmo. Então o iode é realmente uma letra muito, muito singular, né? Muito singular mesmo, né? Como vocês verão aqui. O iode, apesar de ser a menor das letras, ela aparece em grandes e poderosos nomes. Na realidade, ela inicia grandes e poderosos nomes. E eu coloquei alguns aqui. Olha só, o tetragrama sagrado, Yud-Re Vav-Re. Já falei que estou preparando um vídeo só sobre o tetragrama sagrado. Aguardem, porque está muito especial, né? Então, tetragrama sagrado começa com Yud. Yeshua, né? Começa com Yud. Jacó, né? Yaakov, começa com Yud. Israel começa com Yud. Poderíamos ainda continuar na lista com Jerusalém, o nome da cidade de Jerusalém, Yehudim, os judeus. Vejam quantos nomes importantes, grandes, poderosos, né, são escritos com a letra Yud. O Yud, apesar de ser a menor das letras, ela é a imagem da humildade. Ela é a menor, ela é humilde. Mas essa humildade faz com que ela esteja presente em grandes, em poderosos nomes, como esses 4 que eu coloquei aqui para vocês, né? E por falar em humildade, olha que interessante, quando Jacó foi renomeado ou ganhou um nome adicional, como vai preferir dizer a cultura judaica, como Israel, tudo o que restou do seu antigo nome foi o iod. Repara aqui, até coloquei as palavras em hebraico, né? Yaakov, Israel.
o Iode continuou. E olha, sinceramente, se você conhece a história do Jacó de verdade, você sabe que o Jacó foi um cara humilde. O Jacó, vai dizer a tradição judaica, e eu comentei isso quando estava falando sobre a apresentação, né, do Jacó e do Esaú na época do seu nascimento, que o Jacó, ele vende, não, ele quer comprar a primogenitura do irmão porque ele tinha uma preocupação muito grande de como ficaria a liderança do clã após a morte do seu pai. Isso porque o Jacó, ele era uma pessoa humilde, ele era tam, né? Ele era um fazedor de tendas, enquanto o Esaú, ele era um tsaíde, ele era um matador. Ele matava por prazer os animais, ele não matava para caçar, ele matava porque ele tinha prazer em ver a morte de um bicho, né? Então, a cultura judaica vai dizer que um dos motivos que levou o Jacó a desejar, a querer, a comprar, a adquirir a primogenitura do irmão foi uma preocupação de ter uma pessoa que era um tsaíde como o líder do clã. Intenso, né? Se você não assistiu esse vídeo, assista. Vou colocar o link aqui em cima, caso você tenha um tempinho, clica e assiste, porque é muito especial, realmente. Vamos avançar aqui, as letras que aprendemos até agora, então. Começar do Aleph, né? Primeira letra do alfabeto hebraico, é uma letra que não tem som, ela só é sonorizada se junto a ela tiver uma vogal. A segunda letra é o Bet, né, que tem um som de B quando tem este ponto interior, mas tem o som de V se perde o ponto interior. O Gimel, né, tem um som de G, G de gato. Depois a quarta letra é o Dalet, que com ou sem o ponto interior vai ter o mesmo som de D, D de dado. Depois vamos ao Ré. O Ré tem um som de H brando, de home, né? Depois o Vav, que tem um som de V também, assim como o Bet sem o ponto interior, que tem um som de V de vela, o Vet também. Desculpa, o Vav também. O Vav tem esse som de V de vela. Depois o Zain, que tem um som de Z, Z de zebra. Depois o Het, que tem um som de H forte, de ronda. Então, mais uma vez, o Het é fechado aqui em cima e o Ré é totalmente aberto. Ré é um H brando, né, de home, e o Het é o H forte de ronda, tá? Tet, som de T, de Teresa, né? E o Iod, som de Y, Y de Yes, né? E ele é a nossa 10ª letra, ok? Se você gostou deste vídeo, curta, comente e compartilhe com os seus amigos. Lembre-se que toda vez que você curte o vídeo, que você comenta o vídeo, você possibilita que ele chegue para outras pessoas e seja bênção na vida delas, né? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se, ative o sininho, porque assim, toda vez que eu postar um novo vídeo, você será avisado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.